aqui para auxiliar-nos na disciplina de português, o pessoal do 5º ano. Então vamos lá, vocês vão receber um material. Nesse material tem bastante atividade, tá? E a primeira atividade é a interpretação de texto ali, que traz o texto A Causa da Chuva, de Milor Fernandes. Então vocês vão se atentar, ler certinho o texto, lembrando que quando eu for ler um texto, eu vou entonar, fazer as pausas nas pontuações, porque se eu for ler um texto de qualquer jeito, eu não vou entender. Se eu não entender, eu não vou conseguir responder as questões. Então vocês vão ler esse texto, que é uma fábula, gênero textual, que tem por finalidade trazer um ensinamento, dar uma moral na história. Então vocês se atentem ao texto, ao final, o que a fábula está trazendo de ensinamento, qual é a mensagem que ela está te levando, e daí vocês vão dar alternativa 1 ao 7, é interpretação de texto. Então, leia o texto com atenção para então responder as questões 1 ao 7. Ali na 8, vocês vão circular os substantivos no texto. Quais são os substantivos? Eles são responsáveis por nomear seres, lugares. Então vocês vão verificar lá objetos, né? Vão verificar lá quais são os substantivos, que pode ser próprio, nome de pessoa, de cidade ou comum, objeto. Então vão relembrar lá os substantivos, vão no texto e vão circular. Seguindo, lá na página 3 do roteiro, a gente vai retomar a classificação da sílaba tônica. Que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que na palavra ela tem uma intensidade maior, que são oxítona, né? Quais são as oxítonas? Onde a última sílaba é a mais forte, ou a última sílaba está acentuada. Então nós podemos dar o exemplo de café, a última sílaba mais forte ou acentuada. Ou trator, trator. Qual eu falo mais forte? Tor. Então essas duas são oxítonas, certo? Tem as paroxítonas, que é a penúltima, de trás para frente, sempre de trás para frente, que a sílaba tem o som mais forte. Rato. Paroxítona. Rato. Rato. Segunda sílaba, certo? Ou se ela for acentuada, que facilita também. Túnel. Túnel. De trás para frente, a penúltima sílaba com som mais forte. Mas nós temos também a proparoxítonas, certo? Proparoxítonas são as antepenúltimas sílabas, que tem o som mais forte. E uma regrinha, que elas vêm acentuadas. Então, no caso lá, que tem o exemplo mesmo, médico. Então vamos relembrar, primeira, segunda, terceira sílaba. Médico, médico. Então, proparoxítona. Então, para a gente retomar isso, esse lembrete. Para então a gente responder lá na questão 9. Preencha a tabela com 3 palavras lá do texto que tem oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ok? Vocês vão verificar lá no texto as palavras e responder a questão 9. Na questão 10, é a questão, ele está pedindo para citar as pontuações que foram utilizadas no texto. Quais são as pontuações? Para quem esqueceu, vírgula, ponto final, exclamação, interrogação, travessão, até na atividade lá no texto, o travessão está aparecendo um tracinho, mas é travessão, os tracinhos ali são travessões, tá?
Então, todo tracinho ali é a travessão, porque a digitação acabou fazendo um errinho aí na pontuação, tá? E se tiver 2 pontos, então vocês vão verificar as pontuações para então responder a questão 10, referente ao texto lido, ok? Seguindo as atividades, agora a gente vai para um outro texto, também lá na página 3, que o título é Os Cabelos Brancos da Mamãe, de Carlos Roberto Nogueira, tá? Esse é o autor. Então, vocês também vão ler com bastante atenção, seguindo as pontuações, as pausas necessárias para poder entender o texto, ok? A tipologia textual desse texto é anedota, tá? Também, lá à frente, a gente vai entender que ela pode ser caracterizada como piada, porque eles são narrativas breves que trazem um fato engraçado. Então, ali dá para vocês entenderem melhor, tá? Naquele pequeno texto. Então, essa anedota ou piada, vocês vão ler com atenção e vão responder da 1 a 5 referente àquele texto da página 3, ok? Na questão 6, vocês vão lá no texto e vão pintar os dígrafos encontrados no texto. Para quem esqueceu, dígrafos. Dígrafos, ali o lembrete, são 2 letras que têm um só som, um só fonema. Então, quando eu falo a palavra chave, ela me dá o som de X, certo? De chave. Porém, ela é escrita com CH. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 letras com 1, 2, 3, 4 com 4 sons. Então, isso é dígrafo. Quando a palavra tem uma certa quantidade de letras e o som menor do que a quantidade. Ok? Para quem tem esquecido, nós temos lá os dígrafos consonantais, né? Que eu vou relembrar aqui: LH, CH, NH, RR, SS, S cedilha, XC, ok? 2 consoantes que dão apenas um som. Temos também o GU e o QU, que só vão ser dígrafos seguidos de E ou I, quando a palavra for seguida de que ou qui, ou que ou que, desculpa. Então, assim, se for guá, não é dígrafo, ok? Então, temos que nos atentar que esses são os dígrafos. Na separação, a 3 ali, né, separa em sílabas. Não é segredo para ninguém como é que tem que separar em sílabas. Tem lá a escola, né? Escola. Fácil, todo mundo sabe. Só que vamos lembrar que quando eu tenho um irmão gêmeo, o que é irmão gêmeo? O dígrafo lá, RR, um irmão vai para um lado, outro irmão vai para o outro. Eles não ficam juntos, eles se separam. A mesma coisa aqui no dígrafo da mocinha, o NH. Eu não vou colocar o N aqui, eu vou fazer mocinha. Os dígrafos ficam juntinhos, exceto a questão dos irmãos gêmeos, assim como o SS, tá? Tenho lá a palavra osso, os irmãos gêmeos se separam, mas os restantes dos dígrafos permanecem juntinhos, ok? Consonantais, ok?
Mas existem também os dígrafos vocálicos, que ele tem duas letras, daí não são duas consoantes, são duas letras, só pra gente entender, são duas letras, ó. Por que duas letras? Porque eu tenho uma vogal e uma consoante, aqui são consoantes, aqui é uma vogal e uma consoante. Mas que quando elas estão na palavra lá, tempo, no caso, elas dão um som pela boca e pelo nariz. Então, por isso que é dígrafos vocálicos, porque o som delas usam essas duas regiões. Então, dando continuidade ali, agora na página 5, vocês vão escrever palavras com dígrafos, os dígrafos que eles estão pedindo abaixo, tá? Na 3, separem sílabas, eu acho que não tem muito segredo para o quinto ano. Como que eu vou separar em sílaba? Digamos que eu tivesse colocado lá uma palavra escola, escola. Então, isso é tranquilo, né? Na questão 4, vocês vão grifar os substantivos lá, responsáveis por nomear seres e coisas, objetos, lugares, né? Vão analisar aquele pequeno textinho e grifar o substantivo do texto. Para então, para alternativar, que vocês vão utilizar aquele pequeno texto, vocês vão completar na tabela com os substantivos retirados lá do texto que foram grifados. Tá? Substantivo feminino singular. Opa, mas aí já está pedindo substantivo feminino singular. Vocês já estudaram. Feminino, masculino. Ah, professora, mas avião, será que é feminino ou será que é masculino? Vou colocar o artigo antes para analisar se ele é feminino ou masculino. Avião. Dá certo? Não. O avião. O artigo definido masculino. Então, eu sei que o avião é masculino. Mas e singular? O que é singular, professora? Eu esqueci já. Singular, quando tem apenas um. Professora, em plural, quando tem mais de um. Então, só para relembrar que vocês já estudaram anteriormente isso, ok? Então, ali no quadro, vocês vão preencher os substantivos feminino singular, feminino plural, masculino singular, masculino plural. Fácil. Na B, também na página 5, vocês vão circular no quadrado acima, lá no quadro acima, o substantivo que está no diminutivo. Peraí, professora, eu esqueci o que é diminutivo. Então, ali na B está pedindo o diminutivo. Retomando lá o que vocês já estudaram. Diminutivo, o que é, professora? É o grau do substantivo. Eu tenho ele no normal, exemplo, bola. No diminutivo vai ficar bolinha. Lembraram aí? E no aumentativo, bolão. Fácil, né? Deu para lembrar. Então, vocês vão circular lá no quadro, na tabela, o diminutivo, a palavra que está no diminutivo. Então, ali na questão 5, ainda na página 5, agora vamos buscar os advérbios, que vai indicar a circunstância de algo. No caso, na frase ou na situação. Tá? Ali ele está pedindo para vocês lerem aquele pequeno texto, né? Aquela frase. Nunca vi um espetáculo tão lindo. Abaixo as cataratas do Rio Iguaçu. E acima, o sol totalmente encoberto pela lua. Então, vocês vão tirar ali dessa frase o advérbio de modo. O que é advérbio de modo? O estado, a situação em que se encontra, o modo como se encontra, está caracterizado ali na frase. Que a gente pode estar relembrando lá. Como que é o estado? Bem, mal, calmamente. A situação, o modo como está se dando aquela situação. Tá? O advérbio de lugar, para relembrar, onde está acontecendo aquela situação. Aqui, ali, lá. Tá? Advérbio de tempo. Em que momento?
hoje, ontem, à tarde, pela manhã, e o advérbio de intensidade, com que grau aquela situação está ocorrendo. Bastante, muito. Vou usar uma frase aqui para vocês entenderem melhor. Então, para explicar mais na prática, para vocês entenderem melhor. Eu vou lá numa frase e quero que vocês circulem os advérbios. É interessante que nessa frase eu consegui colocar 3 advérbios. Mas aonde que tem tanto advérbio, professora? Então vamos ver. Sim, Paulo veio aqui ontem. Então, sim é um advérbio de afirmação. Então, retomando lá todos os advérbios. Sim, eu estou afirmando que Paulo veio aqui onde eu estou, que é um advérbio de lugar, ontem, que é um advérbio de tempo. Quando ele veio? Hoje? Não, ele veio ontem. Então, para que vocês possam entender melhor os advérbios e relembrarem lá, tá? Daí, abaixo, ali na última questão da página 5, represente com desenho o trecho acima. Aquele trecho que eu li ali. Nunca vi um espetáculo tão lindo. Abaixo as cataratas do Rio Iguaçu e acima o sol totalmente encoberto pela lua. Então, vai usar a imaginação e desenhar, bem caprichado. Agora, passando para a página 6, nada mais é que completar as questões ali com os substantivos. Mas vamos nos atentar que ali, na questão 1, ele está pedindo um substantivo próprio. Então, vejam se ele está pedindo qual tipo de substantivo a questão está pedindo. Com 5 letras, iniciando com a letra A. Então, se ele está pedindo com 5 letras, meu nome é Andréa. A. Iniciei com a letra A, beleza? É próprio? É nome de gente, é meu nome. Porém, 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daria para colocar meu nome ali? Não, porque o meu nome tem 6 letras. Então, vocês vão se atentar bem ao que a questão está pedindo. Então, pulando já lá para a página 7, vocês têm ali no último exercício, um completando o texto. Vocês vão analisar o que o texto está pedindo. Lá na outra página, vocês vão ter um quadro onde tem vários nomes. E com os nomes próprios, vocês vão completar o texto que está pedindo ali. Com os substantivos próprios, completando o texto. Daí, só analisem bem que em certo momento ele está pedindo no feminino, em certo momento ele está no singular, em certo momento ele está no plural. Então, vocês têm que ler com atenção para conseguir responder a questão. E as demais atividades são produções de texto. Então, vocês vão ter um pedaço do texto, vão analisar ali na página 6, retornando para a página 6. Vocês vão ter a historinha das aulas do biscoito, que eles vão estar pedindo para vocês continuarem o diálogo. Diálogo é uma conversa, vocês vão fazer como se fossem os personagens conversando. Então, a conversa, quando alguém está falando, travessão. Quando alguém for falar, 2 pontos. Todo texto precisa ter parágrafo, dedinho lá na folha para iniciar a frase, pontuação, porque se não tiver a pontuação correta, o texto fica sem sentido. Usar bem a imaginação, ter atenção ao que está escrevendo, ter coerência para o texto ter sentido, tá? Fazer com bastante atenção. Primeiro faz um rascunho para depois passar para a parte definitiva, que é a parte que vocês vão entregar para a escola. Então, vocês têm bastante tempo, vão analisar bem, vão usar a criatividade, tá? Se tiver dúvida, retorna o vídeo para esclarecer as dúvidas que tem
e bora estudar. Combinado? Vou ficando por aqui. Bons estudos para todos e até breve.